nosso homem interior se renova? Por que o ser humano sofre? Você sabe dizer o que é perseverança? Quando Paulo disse sobre o peso eterno da glória, o que ele quis dizer com isso? Fique conosco, estaremos conversando sobre esse e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual, um canal de apoio à Escola Bíblica Dominical na apresentação de videoaulas com um apanhado das lições adultos da CPAD. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e também compartilhar. Também tem um sininho logo abaixo, clica nele. Você fazendo isso, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te lembrar e ao mesmo tempo o algoritmo vai detectar que esse conteúdo tem importância e diante disso vai divulgar também para outras pessoas. E por fim, vai ficar abaixo nas descrições os slides animados em PowerPoint, caso você queira ministrar a sua aula num data show ou na TV na sua igreja. Dito isso, vamos então à nossa videoaula de hoje. No próximo domingo, dia 3 de setembro, se Deus permitir, estaremos estudando sobre a lição de número 10, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. Estamos estudando sobre o espírito da Babilônia e hoje estaremos tratando sobre isso. Texto áureo. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática diz dessa forma: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Já a leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 18. Nós não vamos fazer, como de costume, a leitura para podermos ganhar tempo e para que o vídeo também não fique muito prolongado. Mas a sugestão é, leia sempre esse texto e se familiarize com ele. A lição em questão é praticamente um complemento da lição anterior. Na lição passada, a ênfase ela foi dada ao corpo do homem, como foi a queda e qual foi a providência de Deus para solucionar essa questão. Também vimos naquela lição como as pessoas sem Deus, elas tratam o seu próprio corpo. Já nessa lição, nós vamos ver e vamos tratar sobre o homem exterior e o homem interior, o sofrimento de um e o fortalecimento do outro. Ainda vamos ver como que o apóstolo Paulo ele agia diante do sofrimento e como ele se fortalecia no Senhor. Vamos ver ainda que vale a pena passar pelas lutas aqui na terra com esses sofrimentos, com aquela promessa da glória eterna. E no final, nós vamos tratar sobre os desafios enfrentados pelos servos de Deus para não se corromper e permanecer firmes e fiéis a Ele. Tópico 1. O sofrimento exterior. Ponto 1. A experiência de Paulo. Nesse ponto, estaremos tratando aqui sobre como Paulo enfrentou o sofrimento e como que foi a sua experiência. O que temos que entender aqui é que Paulo sofreu muito e ele demonstra com isso que o justo, ele sofre. Mas fica a pergunta, por que o justo sofre? Nós podemos citar pelo menos 4 razões por que vem esse sofrimento. Antes, vamos ler o que diz Atos 9, versículo 15. Diz dessa forma, a respeito do apóstolo Paulo. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. O versículo 16, Jesus vai dizer, e eu lhe mostrarei
quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós observamos aqui que desde o chamado de Paulo, Jesus não deixou ele alheio às coisas que viriam. O chamado de Paulo incluía, com toda certeza, o sofrimento. E ele sabia disso. As 4 razões, então, por que o justo sofre, vamos citar agora. Primeiro, por causa da nossa natureza. Preste atenção, nós nascemos pecadores. E nós não podemos fugir dessa realidade. A nossa natureza já é pecaminosa. Portanto, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, nós recebemos esta herança. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 16 em diante, Deus falando agora com a mulher, disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Já a Adão, ele vai dizer: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo: não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela. Nesse texto, então, nós podemos comprovar que a nossa natureza é dessa forma. Nós nascemos para o sofrimento. Enquanto estivermos neste mundo, o sofrimento existirá em consequência do primeiro pecado cometido lá no Éden. A segunda razão por que o justo sofre diz respeito às nossas escolhas. Nós muitas vezes escolhemos o sofrimento. Por exemplo, quando nós viramos as costas para Deus ou quando nós desprezamos Ele. Temos um exemplo na Bíblia Sagrada. E esse exemplo fala sobre o rei Davi no momento da revelação do seu pecado. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9 ao 11, Deus, através do profeta, vai dizer: porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer mal à tua vista. Ele está perguntando: tu mataste a Urias, o heteu, com a espada e tomaste a tua esposa para tua esposa. E o mataste com a espada dos filhos de Amon. Aí o que Deus vai dizer para Davi: portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste. Então, nós observamos que a segunda razão aqui é porque nós escolhemos, quando nós escolhemos virar as costas para Deus. E com isso, automaticamente nós escolhemos sofrer. Mas para isso, Deus também dá uma saída. Ainda que nós o desprezemos e voltemos para Ele, Deus, Ele perdoa. A prova disso está em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Com isso vem o sofrimento. Mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. A terceira razão por que nós sofremos é quando o próprio inimigo está por trás desse sofrimento. O objetivo dele nisso aí tudo é causar sofrimento à imagem e semelhança de Deus. Vemos isso, e isso é clássico, quando o inimigo quis causar sofrimento a Jó. E ele, por autorização de Deus, o fez. Mas isso, volto a afirmar, só acontece pela permissão de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o 4, ele fala dessa forma: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nesse texto aqui nós observamos então que Satanás ele tem um certo acesso às pessoas e traz confusão e sofrimentos a muitos. Quando o homem ele se deixa levar por essas astutas ciladas do inimigo, que ele coloca, ele pode perecer através do sofrimento. A última razão por que nós sofremos é porque é um jeito de Deus nos aperfeiçoar. Ele, às vezes, nos prova através do sofrimento. Nós não temos como correr disso. Não somos melhores do que ninguém, somos seres humanos.
E é por causa disso que, de vez em quando, nós podemos observar e ver pessoas passando por um momento de tormenta inexplicável. Esses dias atrás, uma cantora evangélica muito conhecida, através de um acidente de trânsito, ficou em coma muitos dias. E hoje, nessa data, ela ainda se encontra em recuperação. Mas possivelmente a vida dela não será mais a mesma. E com isso, todos que estão ao lado dela, e ela própria também, está sofrendo. Mas preste atenção, até nisso, até nessas coisas e nessas ações, Deus pode e quer nos ensinar muita coisa. Nós não somos seres extraterrestres. Nós continuamos aqui nessa terra e estamos passíveis aos mesmos erros. Paulo, ele passou por tantas aflições, muitas e muitas aflições, a ponto de até mesmo querer partir para estar com Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23 ao 24, ele escreve dizendo: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, nós observamos aí que a última razão por que o justo sofre é porque Deus nos prova. Ponto segundo, ou ponto 2, o exemplo do apóstolo. Aqui, o comentarista vai tratar sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Vai falar sobre a perseverança dele. Mas o que é perseverança? Perseverança é uma palavra que vem do latim e acontece com a junção de duas palavras. A palavra per, que significa totalmente, e a palavra severus, que significa seriedade. No ajuntamento dessas duas palavras, temos o significado de aquele que não desiste fácil, aquele que continua firme, aquele que é persistente. Para exemplificar isso, nós podemos observar em Atos capítulo 20, versículo 24, aonde cita aquelas pessoas ali falando com Paulo para ele não ir a Jerusalém, porque ele seria preso lá, e ele responde no versículo 24 dessa forma: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele era persistente, ele era perseverante, e nós também devemos ser da mesma forma. Temos que buscar, com toda certeza, os exemplos do apóstolo. Ponto 3. A esperança do crente. Nessa oportunidade, o pastor Douglas Batista trata de um assunto que agora foi levantado pelo apóstolo Paulo, que trata do contraste entre sofrimento e o resultado dele no porvir. O apóstolo fala sobre a esperança do crente. Diante disso, nós temos que colocar em nossa mente que ser crente, ser servo de Deus, não é significar de ter uma vida sem luta, sem sofrimento. O próprio apóstolo também, quando mostrou um lado do sofrimento, ao mesmo tempo ele mostra um lado de bonança, ou um lado em que Deus sempre ajuda o servo dele. Ele vai dizer dessa forma no versículo 8 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizer: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, a tribulação pode vir, mas Deus nos livra das angústias. Ele vai dizer também, no mesmo lugar: em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Então, a perplexidade ela pode vir cedo ou mais tarde, a ponto de ficarmos de boca aberta diante das coisas que estão acontecendo. Mas diante disso, nós não podemos ficar desanimados. E ele vai dizer também que em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo também que disse em Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha
causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, ser servo de Deus, ser crente, não quer dizer que não seremos perseguidos. Por outro lado, a perseguição vai sempre mostrar uma separação daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. Mesmo sendo perseguidos, nós nunca seremos desamparados. Ainda nesse assunto, sobre perseguição, nós encontramos na Bíblia Sagrada quando o salmista se expressa no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E por fim, Paulo também vai dizer, nesse mesmo texto, em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos. Pode até mesmo acontecer um abatimento no nosso ser através das adversidades. Nós podemos até mesmo cair no chão diante de algumas circunstâncias, mas uma coisa o inimigo não pode fazer contra a nossa vida. Nunca seremos destruídos porque temos a promessa do Senhor que um dia reinaremos com Ele e viveremos com Ele. Tópico 2, a renovação interior. Ponto 1, o fortalecimento diário. Esse renovo, ele ocorre por meio da santificação pessoal. A santificação, ela ocorre em 3 etapas. Primeiro, a santificação posicional ou inicial. Ela começa no momento da conversão. E em segundo lugar, nós temos a santificação progressiva. Ou seja, no viver diário do cristão até a vinda do Senhor Jesus. E por fim, de lá temos a santificação final, quando na glorificação receberemos um corpo incorruptível. Outro jeito de se renovar é ter fidelidade. Fidelidade diz respeito à fé em Deus e nas suas ordenanças. Um outro jeito é a reverência e tem por característica aqui a adoração a Deus. Outro meio é a oração, que é a conversa com Deus. Temos o jejum, que é a mortificação do homem exterior. E temos, por fim, o temor a Deus, que é a submissão a Ele e a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Ponto 2, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele vai falar dessa forma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que ele quis dizer com isso? Aqui Paulo fala de resultados, ou seja, os resultados que vêm dos sofrimentos e os resultados que vêm das experiências vividas com Deus, aqui e no porvir. Essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória. Paulo diz claramente isso. Não podemos o que ele quis dizer é que nós não podemos nos incomodar com os sofrimentos que iremos passar. O nosso sofrimento não tem peso, ele é leve. O verdadeiro peso que ele está dizendo tem que ter na nossa vida é a glória. Todos os nossos sofrimentos são leves. É a leve e momentânea tribulação que produz em nós esse eterno peso de glória. Glória que Paulo está dizendo aqui é a expressão de Deus. Não é preciso esperar para chegar na eternidade para ter a expressão de Deus. Podemos ter aqui um pouco dela também. Não somente no futuro, mas hoje mesmo, os sofrimentos nos introduzem na expressão de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o peso de glória, o peso da glória. Ponto 3. A visão da eternidade. O cristão, ele não pode perder o foco no céu. Temos que enxergar o céu pela fé. O apóstolo diz no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Isso aqui nos mostra que ao invés de nós olharmos para os problemas, nós devemos focar além deles e enxergar o que? A recompensa que será dada por Deus aos que são fiéis a Ele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso nesse texto. Tópico 3, os desafios de hoje. Ponto 1, cultura secularista. Já falamos em outras lições sobre o secularismo, mas o que vem a ser isso? O secularismo diz respeito ao apego nas coisas terrenas da atualidade em detrimento das coisas futuras e eternas. O sistema secular, ele nega 4 pontos importantes que são citados pelo pastor Douglas nessa lição. E esses 4 pontos diz respeito às coisas de Deus. Primeiro, ele nega a realidade espiritual, ele nega a existência de Deus, ele nega a verdade bíblica e ele nega a todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Ponto 2. Relatismo doutrinário. O relatismo doutrinário é a readequação das verdades bíblicas para abraçar e aceitar o homem com os seus pecados, sem que haja uma necessidade desse homem abandonar esses pecados. Com isso, como diz o nosso comentarista, a centralidade está nos anseios do homem exterior, o que faz com que o homem interior seja enfraquecido, seja abafado. E com isso, vindo a todo o corpo, alma e espírito, pecar. Ponto 3. Batalha espiritual. Não há como negar que estamos em uma peleja contra as hostes espirituais da maldade, que Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra hostes ali vem do latim, que significa tropa ou um corpo do exército. E é da onde vem a palavra hostil. Portanto, diante desse texto, nós entendemos que não há como vencer esses exércitos sem estarmos munidos com as armas espirituais e vestidos com a armadura de Deus que nos é oferecida ali através do apóstolo Paulo ali. Ele cita essas armaduras. Precisamos vencer. Precisamos vestir e vencer. Muito bem. E assim nós chegamos ao final dessa rica e preciosa lição. E agora vamos citar o que diz o pastor Douglas Batista na sua conclusão. Ele diz dessa forma: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, vai dizer: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne morta. Apesar do padecimento e das aflições, nosso interior não deve desfalecer, mas deve se renovar por meio do poder do Espírito. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Assim, continua o pastor Douglas, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservada para os fiéis, como nós citamos no decorrer da lição. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia após dia, ou dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e também o poder do mal. Chegamos assim ao final da nossa videoaula. Espero que você de alguma forma tenha gostado e também eu espero que tenha acrescentado algum conhecimento ou algum subsídio para a sua aula que você vai ministrar. Eu peço a Deus
que Ele venha te abençoar, que você ministre uma aula de excelência para os seus alunos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Nos vemos então na próxima aula, se Deus permitir, se vivermos até lá. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.